Vai saindo, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Evangelho de Marcos 1, 9 a 11. A palavra de Deus fala assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, meio, Senhor, a tanto caos que nós estamos vivendo, Pai, neste mundo afora e também no nosso país, Pai. O Senhor nos dá o privilégio de podermos agora ouvir a Tua palavra, Deus, e meditar, Senhor, nas Suas palavras. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, para que possamos sair transformados pela Sua palavra e pela Sua presença em nosso meio. É nisso que te pedimos e é no nome do Seu Filho amado e a quem Tu se agradas, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Hoje o nosso culto ele começou com uma pergunta. O Márcio fez essa pergunta: quem é Jesus? E eu gostaria de continuar fazendo essa pergunta: quem é Jesus? Você já parou para pensar nessa pergunta? Quem é Jesus? Na verdade, essa é uma pergunta que muitos se fizeram, inclusive o texto que nós lemos hoje de Mateus foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, e muitos tinham muitas respostas. Mas até hoje é uma pergunta que continua sendo feita: quem é Jesus? Essa é uma pergunta que muitas vezes está na capa de várias revistas, em vários lugares do mundo, principalmente no Brasil e no exterior. Se a gente for olhar, foi a capa, muitas vezes, da revista Times, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo. Se a gente for olhar, é o tema de inúmeros livros espalhados em inúmeras livrarias por todo o mundo. É o tema de muitos podcasts, de muitos blogueiros. É o tema de muitas pessoas que muitas vezes querem aparecer mais do que o próprio Jesus. Muitos pensam ter a resposta: quem é Jesus? Muitos pensam, baseados em muitas teorias. Todos eles são baseados em resultados assegurados de estudos modernos e muitas vezes desapaixonados e de evidências antes nunca disponíveis. E todos eles fornecem um relato que agora é definitivo. Esse negócio aqui está... Quem é Jesus? Jesus é o judeu? Jesus é o judeu sectário e fanático? Ou Jesus é o filósofo cínico? Jesus é o realizador de milagres, de curas? Jesus é o sábio? É o mestre? É o rabi tão famoso? Jesus é o homem da justiça social? Jesus é esquerdista? Não, Jesus é de direita. Jesus, ele é um revolucionário. Não, Jesus é aquele que, de alguma forma, é um profeta apocalíptico, que anuncia que o fim do mundo está próximo.
Jesus é um visionário. Quem é Jesus? A gente poderia continuar aqui sem parar, porque Jesus já foi, para muitas pessoas, muitos rótulos. O fato é que nós vimos e continuamos a ver a construção de dúzias e muitas vezes centenas de Jesuses diferentes. Não existe centenas, dúzias, milhares, apenas um Jesus. Mas qual é a verdade desse Jesus? Quem é esse Jesus? Nessa nova série que nós vamos trabalhar, o Evangelho de Marcos, nós não apelamos para historiadores. Nós não procuramos quais são as últimas notícias acerca de Jesus, aquilo que descobriram, que os arqueólogos descobriram. Não. Nós procuramos ir naquilo que muitos estudiosos chamam que foi o primeiro evangelho escrito, o Evangelho de Marcos. E especialmente hoje, né, na nossa pregação, nós vamos fazer essa pergunta: quem é Jesus? E a resposta será não dada pela boca humana, mas pelo próprio Criador e sustentador de todas as coisas. Então vamos para o texto novamente. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Agora eu gostaria que a gente se imaginasse naquela situação. Imagine-se agora você, fora da cidade de Jerusalém, às margens do Rio Jordão, cercado por uma enorme multidão de pessoas. Essas pessoas estão empurrando, e é como se todo mundo fosse lá agora para ter apenas um vislumbre de quem é esse homem. Quem é esse João Batista que todos estão falando? Parece que toda a Judéia, toda Jerusalém, saiu para ser batizado por João naquele dia. E você se juntou àquela multidão e estão esperando a sua vez para ser batizado. Na semana anterior, você era apenas um observador daquilo que estava acontecendo. E você ouviu João falar que estava vindo um atrás dele, cujas sandálias ele não era digno de desatar. Aquele que batizaria não com água, mas com Espírito. E hoje, enquanto você espera a sua vez de ser batizado no Rio Jordão, você vê João se desviando a sua atenção do ato de batizar aquelas pessoas para alguém que estava chegando. Seus olhos estavam fixos naquela pessoa que estava vindo. Você se vira e vê um homem que você nunca havia visto antes. Um homem comum. Um homem que não aparentava ser ninguém importante. Suas vestes não eram de alguém importante. Sua aparência não era de alguém importante. Por que João estava assim? Daí você descobre que o nome dele é Jesus. Jesus. Jesus era um nome tão comum que possivelmente no meio daquela multidão toda havia outros Jesuses. Sem nenhum título, sem nenhum indício sequer de um título importante, apenas Jesus. Ninguém sabia sobre a sua família, ninguém sabia sobre a sua profissão, ninguém sabia os seus antecedentes, simplesmente Jesus. Mas aí, você fica sabendo que ele veio de Nazaré.
E alguns perguntam, de onde? E outro, Nazaré. Aonde fica Nazaré? Alguns perguntaram, aonde fica Nazaré? Daí um na multidão fala assim, da Galileia. Ah, da Galileia. Ninguém, de alguma forma, muitos não conheciam Nazaré. Nazaré era uma cidade, um vilarejo muito pequeno e muitas vezes insignificante, que nem mesmo foi mencionado no Antigo Testamento. Para você ter uma noção, Nazaré tinha mais ou menos umas 500 pessoas como habitantes. Jesus veio de Nazaré. Ele não veio de uma região central do judaísmo, a Judéia, não. Muito menos ele veio da cidade santa, Jerusalém. Não veio. Ele veio de Nazaré, da Galileia. Então, por que João estava em choque ao ver aquele homem? Quem era aquele homem? Quem era esse tal de Jesus que estava chegando? Então esse Jesus de Nazaré da Galileia veio para a frente e pede para que João batize. Como tinha muita gente ali, você talvez não tenha ouvido, mas muitos disseram para você que quando ele estava se aproximando, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este relato não está aqui em Marcos, ele está lá em João. E outros ainda falaram que João havia se recusado de batizar Jesus. E ele falou, eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim para ser batizado? O que João estava dizendo mais ou menos era, eu não posso fazer o que você está me pedindo. Eu disse a todos que este é um batismo de arrependimento de pecado. E eu acabei de anunciar a vocês que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa ser batizado por mim. Eu é que preciso ser batizado por você. Você é aquele que eu estava anunciando, aquele que não batiza com água, mas com o Espírito. João ele estava certo em hesitar em batizar Jesus. Porque Jesus, que era sem pecado, quer submeter a um ritual simbolizando o arrependimento de pecados? Essa é uma pergunta que o próprio João se fez e que nós precisamos nos fazer. E eu acho que nós temos uma dica do motivo que ele fez isso no relato de Mateus deste evento. Mateus nos diz que Jesus falou de alguma forma um pouco misteriosamente quando ele respondeu à pergunta de João. Ele disse, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele concordou. Era como se ele estivesse dizendo a João, sim, eu sei disso. Eu sei o que você está falando. Seu questionamento é um questionamento válido. Mas aqui não é a hora nem o lugar para eu revelar o porquê. Apenas confie em mim. Apenas saiba que isso deve ser feito para cumprir toda a justiça. A obra de Jesus como o Messias, a sua vida, bem como a sua morte vicária, ela foi substitutiva. Ele era, como Paulo diria, o novo Adão, ou o segundo Adão, como diz lá em 1 Coríntios.
Assim como o primeiro Adão, ele era o representante de toda a raça humana e pelo seu pecado, ele mergulhou toda a humanidade inteira em corrupção e morte. Agora, este é o novo Adão, que também é o nosso representante. E por sua obediência, ele redimiu o seu povo para a eternidade. Ele é o nosso representante. Ele não era um pecador. Ele procurou submeter ao batismo, de se identificar com João Batista, com o resto da humanidade, com todos aqueles que estavam ali e conosco, com toda essa humanidade pecadora, a fim de cumprir toda a justiça. A decisão de Jesus de ser batizado por João significa o seu comprometimento de tomar para si toda a culpa de todos aqueles os quais ele haveria de morrer. Num certo sentido, ao se batizar, Jesus estava cumprindo parte da sua tarefa de dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus aqui, ele está confessando ao Pai que ele cumpriria a missão que lhe foi dada, a missão que ele havia assumido na eternidade, de salvar o homem caído. O seu batismo foi o início de um modo público e comprometido à sua missão. Foi o seu primeiro passo por nós. Percebam que agora Marcos ele não olha mais para João. O seu papel agora é totalmente secundário. Depois que Jesus chega, João agora ele está vendo diante de seus olhos o seu papel se cumprir. Ele veio adiante, ele preparou o caminho, chegou aquele que é mais poderoso do que ele, no qual nem João é digno de, curvando-se, desamarrar as correias das suas sandálias. Aquele que não batiza com água, mas com o Espírito Santo. Que dia glorioso para João! Os seus olhos estão contemplando a sua missão sendo cumprida. Que dia glorioso para cada um de nós, para aqueles que estavam ali e para nós hoje. Jesus acabou de dar o primeiro passo por nós. Agora imagine-se novamente, vendo tudo isso. Uma grande multidão. Jesus de Nazaré veio para ser batizado por João, que aparentemente tinha recusado, mas o fato é que Jesus foi batizado. E ele está saindo das águas. Mas algo terrível e também maravilhoso está acontecendo. Fez com que o que aconteceu até agora fosse apenas uma introdução daquilo que estava prestes a acontecer. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus rasgando-se. Jesus ele teve uma visão. Jesus viu o céu rasgando-se, se partindo ao meio, enquanto ele saía das águas. A abertura dos céus no batismo de alguma forma, ela inaugura um tempo esperado.
o retorno do Espírito Santo de Deus. Um período de graça começa agora em Jesus, em que Deus, de modo sem paralelos, vai agora se revelar ao mundo. E dos céus, rasgados ao meio, Jesus viu, e você que estava naquela multidão, também viu, o Espírito descendo como uma pomba. E nós precisamos ouvir isso com o ouvido judeus. Por muito tempo na história de Israel, após o profeta Malaquias, o Espírito havia desaparecido do meio do povo. Nenhum profeta mais falou com o poder do Espírito. Deus havia ficado em silêncio. O profeta que antes estava em alguns reis e nos profetas, o Espírito que antes estava em alguns reis e nos profetas, havia desaparecido no meio do povo. E um tempo sem o Espírito de Deus era um tempo de julgamento. E este tempo, para aqueles que estavam ali, vislumbrando aquilo que estava acontecendo, estava terminando agora. Aquele que estava desaparecido surge diante de um homem que você não sabe quem é. Jesus. Uma pomba dá o sinal do término do julgamento do dilúvio na época de Noé. E agora novamente uma pomba sinaliza o término do julgamento, a volta do Espírito que havia desaparecido. E não só isso, a descida do Espírito simboliza a unção de Jesus para o seu ofício messiânico. Na criação, o Espírito pairava sobre as águas como uma pomba. Aqui, nós temos uma nova criação, com uma descida do Espírito para dar início à nova salvação, a nova era de salvação de Deus. O Espírito representa a novidade, o poder de Deus para agora a atividade. À medida que tem início essa nova realidade divina no mundo novamente. Você está agora no meio daquela multidão, vendo com seus olhos o Espírito descendo sobre aquele homem. O mesmo Espírito que ninguém ouvia falar há muito tempo. Você está se perguntando, quem é esse Jesus? Jesus? Será este o Cristo? Será este o ungido? Será este o Messias a quem tanto nós estávamos aguardando? Então você e todos aqueles que estavam ali ouviram algo. Aqueles que estavam ali, provavelmente nunca irão esquecer aquilo que ouviu. Não foi a voz de um homem. Todos sabiam. Aquela voz estava vindo dos céus rasgados. Então, foi ouvida uma voz dos céus. No momento que ressoa a voz no céu aberto, rompe o silêncio dos céus. 400 anos de silêncio acabou. Lembre-se que após Malaquias, Deus não havia falado com seu povo. 400 anos
de silêncio de Deus após Malaquias. O povo tinha sido oprimido por todo esse tempo. Opressor após opressor estava diante do povo de Israel. Naquele momento onde eles estavam, o povo de Israel ainda estava sendo oprimido por Roma. Uma outra nação estava sobre a nação de Israel, a dominando, a oprimindo. E por 400 anos, Deus havia ficado em silêncio. Mas Deus agora irá falar. E dessa vez, não será pela boca de um profeta, pois chegou o tempo tão aguardado. A verdadeira esperança chegou. A semente da mulher finalmente nasceu e cresceu, e está prestes a cumprir a sua missão. A salvação havia chegado. Jesus acabou de dar o seu primeiro passo para cumprir essa missão. E o que a voz falará irá surpreender a todos. Aquele Jesus, aquele simples homem que havia chegado, aquele homem de Nazaré da Galileia, este é o Filho de Deus. Agora, o Pai olha dos céus, o seu Filho. O Pai olha dos céus, o seu único Filho. Aquele que deixou a sua glória, a glória com o unigênito Filho de Deus, que se fez carne, que se fez homem, que se fez servo. O Filho que está prestes a trilhar uma jornada para salvar uma criatura. Uma criatura que não fez nada além de negá-lo. De negar a sua lei. De desobedecer a lei de Deus. De cultuar outros deuses. De blasfemar contra o próprio Deus. O Filho que, ao submeter ao batismo, confirmou a sua promessa feita na eternidade de ser o sacrifício expiador pelos pecados do mundo. O Pai olha para o seu Filho, que acaba de dar o seu primeiro passo por nós. O Filho que irá trilhar uma jornada cujo destino será terrível. O Pai olha este Filho e pronuncia as mais belas palavras que um filho poderia escutar. Ele fala. Ele não fala para o povo. Ele não fala para as pessoas que estão ali à nossa volta. Marcos diz que ele fala a Jesus. Ele direciona a sua palavra a Jesus e diz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu Filho que eu amo, o Filho a quem eu amo, o Filho que me traz muita satisfação. Eu estou satisfeito contigo. Jesus aqui, ele é apresentado como Filho amado do Pai. O Filho que tem uma relação única com Deus, que o distingue de
toda a humanidade que estava ali, que passou e que viria. E ele não é o Filho de Deus porque ele faz certas coisas. Ele faz certas coisas porque ele é o Filho de Deus. Quem ele é determina o que ele faz, e não o contrário. O reconhecimento de Jesus não vem pelo aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Jesus é o Filho amado de Deus, que traz muita satisfação a ele. A voz aqui é como se fosse uma resposta. Ela, de alguma forma, ela segue a confissão que Jesus fez no batismo. De modo que a voz dos céus e o batismo de Jesus é como se fosse um diálogo. A confissão do Filho ao Pai agora é ratificada pela confissão do Pai ao Filho. Tu és o meu Filho amado. O que Marcos diz sobre Jesus na introdução deste capítulo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é agora confirmado pelo próprio Deus. Com seu batismo, nós vemos o início das boas notícias de Jesus ungido. E nessa declaração para Jesus no batismo, nós encontramos um amor paterno e uma obediência filial. Nós encontramos a majestade e o servo, um serviço sofredor. E cada uma dessas facetas, ela representa o que significa ser o Filho de Deus. E as palavras ditas a Jesus no batismo, elas não foram ditas a nenhum dos profetas. Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Abraão era amigo de Deus. Moisés foi o servo de Deus. Arão, um escolhido de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Paulo foi apenas um dos apóstolos. Apenas Israel. E o rei, como líder de Israel em Salmos 2, que também apontava para o Filho amado de Deus, foram chamados de filhos de Deus. Mas em tudo aquilo que Israel falhou, Jesus assumiu o seu lugar. Israel foi uma nação desobediente a Deus. O próprio rei Davi, que era considerado o maior rei de Israel, falhou inúmeras vezes em seu papel de obedecer a Deus. Mas em todos aquilo que eles falharam, Jesus tomou o seu lugar. Ele foi aquele que obedeceu e não obedeceu de qualquer forma. Obedeceu até a morte. E morte de cruz. O batismo também é a pedra angular na vida e no ministério de Jesus. Se vocês forem olhar em todos os evangelhos, o acontecimento que antecede o ministério de Jesus foi o batismo em todos eles. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus foi batizado. De alguma forma, é o empoderamento do Espírito para o serviço que Deus
havia dado a ele. E a declaração vinda dos céus, tu és o meu filho, que capacitou Jesus, não só para falar, mas para agir também como Deus. E isso é demonstrado pelo fato de ele, nós vamos ver durante todo o Evangelho de Marcos, perdoando pecadores, aceitando pecadores, chamando publicanos para o discipulado, curando doentes, fazendo milagres, expulsando demônios, recuperando a verdadeira intenção do sábado e desafiando a posição da elite religiosa judaica naquela época. O que Jesus faz como servo de Deus só faz sentido por causa de quem ele é, como filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a resposta para a pergunta que fizemos no começo do nosso culto, que fizemos no começo desta pregação. Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. Esta é a identidade de Jesus. Jesus é o Filho. Mas eu queria que a gente pensasse em algumas coisas nessa manhã. Eu gostaria que a gente pensasse sobre a nossa identidade. Quem sou eu? No que se baseia a sua identidade? Quem está validando quem você é? Se eu perguntasse para você, quem é você? O que você me diria? Você falaria sobre o seu trabalho? Eu sou um professor, sou um contador, sou um empresário, sou um engenheiro, sou um físico, sou um advogado, sou um enfermeiro, sou um médico, sou um vendedor. Ou estou desempregado. Quem é você? Se eu perguntasse para você quem você é, o que você falaria? Você falaria sobre a sua formação? Quantas faculdades você fez? Se tem pós, mestrado, doutorado, MBA? Ou estou estudando? Ou eu não tenho formação nenhuma? Quem é você? Se eu perguntasse para você quem você é, o que você me diria? Você falaria de onde você vem? Eu sou gaúcho, eu sou nordestino, eu sou carioca, mineiro, paulista, eu sou estrangeiro. Ou você falaria sobre o bairro, a cidade que você mora hoje? O bairro X ou o bairro Y? Quem é você? Se eu perguntasse para você quem você é, você me diria o quê? Você falaria sobre a sua idade? Você falaria, olha, eu sou jovem, eu tenho meia idade, melhor idade, velho, quase morrendo. Quem eu sou? Se eu perguntasse para você quem você é, o que você me diria nessa manhã? Você falaria sobre a sua aparência? Você falaria, olha, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, gordo, careca, cabeludo, musculoso, magrelo, feio, bonito. Quem é você? O que define você? Se eu perguntasse para você quem você é, o que você me diria? Você falaria sobre o seu estado civil? Eu estou namorando,
Eu sou casado, solteiro, por minha opção ou pela opção dos outros. Eu sou separado, divorciado, viúvo. Quem é você? Se eu perguntasse para você hoje quem você é, o que você me diria? Você falaria sobre a sua classe social? Classe média, baixa, alta, rico, pobre? Quem é você? Se eu perguntasse para você quem você é, o que você me diria? Você falaria sobre a sua orientação sexual? Você falaria, eu sou hétero, eu sou homossexual, eu sou bi, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, eu não tenho gênero definido, eu sou poliamor. O que define você? Se eu perguntasse para você quem você é, você falaria sobre as suas batalhas? Os seus maus desejos? Os seus pecados? Eu sou egoísta, sou mentiroso, sou orgulhoso, sou um corrupto, um drogado, um alcoólatra, sou viciado em jogos ou em pornografia. Eu sou um pedófilo? Eu sou um adúltero? Um glutão? Um ladrão? Um assassino? O que define você? Quem você é? Onde está a sua identidade? O que mais define a sua vida? E agora, eu gostaria de me dirigir a todos aqueles que foram uma vez alcançados pela graça de Deus. O que define a sua vida? O que define a sua vida não pode ser a sua idade, a sua aparência física, de onde você vem, onde você está, o seu trabalho, a sua escolaridade, seu estado civil, a sua classe social, a sua orientação sexual, nem mesmo os seus pecados. O que define a sua vida não são mais estas coisas, mas a sua posição em Cristo Jesus. E sabe qual é? Filho de Deus. Romanos 8, 14 a 17 fala: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para virem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos filhos de Deus. Este é o nosso novo status. E esse novo status é totalmente imerecido. E isso não é o que há de mais maravilhoso em se tornar cristão?
ser filho de Deus, ser adotado pela própria família de Deus, por meio da fé em seu Filho amado. João 1, 11 a 13 nos fala: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a possibilidade, a prerrogativa de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram pelo sangue, não nasceram nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas de Deus. Feitos filhos de Deus. Este evangelho me diz hoje que eu sou filho de Deus, que eu posso chegar a Deus e chamá-lo de Pai. Quem é o verdadeiro Mateus? Não Mateus como a sociedade em que eu estou me define. Nem mesmo o Mateus como eu mesmo me vejo. Mas o Mateus que é visto e definido como filho pelo próprio Deus. É essa identidade que eu quero comunicar para as pessoas que estão ao meu redor. E é assim que cada vez mais eu quero me ver e que os outros me vejam como filho de Deus. E por que isso? Porque isso supera todas as outras formas possíveis de me definir. Uma vez que se trata de uma identidade que foi formada em mim divinamente, por algo que não é humano. É uma identidade que ninguém pode tomar de mim. Pela eternidade, eu serei filho de Deus. Quando tudo isso passar, eu ainda continuarei sendo filho de Deus. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de você. O seu trabalho você pode perder. A sua aparência não será a mesma. Todas essas coisas que nos definem hoje passarão. Somente a imagem que Deus formou em mim, como filho de Deus, permanecerá. Na eternidade, continuaremos sendo filhos de Deus. E sabe por que isso também é importante para a nossa vida prática? Porque é na identidade que o maligno vai corromper as nossas vidas. Você não diz que é cristão, mas você continua mentindo? Você não diz que é cristão, mas sente desejos pela pessoa do mesmo sexo? Você não diz que é cristão e olha para o seu trabalho como algo que te define? É ali que a batalha é travada, na nossa identidade. Quem você é?
E é nesses momentos que nós precisamos nos apegar à nossa identidade em Cristo, como filhos de Deus. Onde ele diz, você é um mentiroso, eu preciso repetir para mim mesmo, este não é o eu real. Você é filho de Deus. Deus o transformou permanentemente por meio da morte de Cristo Jesus. Isso não é você que fez, foi Ele, é dom de Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Você não deveria ter feito isso que você fez de errado, mas isso não define quem você é. Você é um filho de Deus. E há um perigo muito grande em muitas igrejas reformadas, onde nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes, em geral, nos vimos como apenas pecadores, homens caídos, degenerados, e não como santos, como pecadores que somos, mas como pecadores perdoados por Deus. Muitas vezes nós passamos mais tempo pensando em nós mesmos como pecadores do que como a nossa nova posição de filhos perdoados de Deus. A mensagem do Evangelho, ela deve continuar nos incentivando cada vez mais ao arrependimento. Porém, ela deve permitir que eu seja definido pelo meu pecado. O que me define é a minha posição em Cristo. Sou filho de Deus. E agora, eu quero me dirigir àqueles que ainda estão vivendo sobre estes rótulos. Todos aqueles que ainda, de alguma forma, não conhecem o Pai. Todos aqueles que ainda estão fazendo a pergunta, quem é Jesus? Foi para vocês que o Evangelho, ou seja, as boas notícias de Cristo, o Messias, o nosso Salvador, hoje nós vimos que o batismo foi o seu primeiro passo por nós. Mas esse passo não terminou ali. A sua jornada, a jornada que começou no batismo, a jornada de ser o nosso representante, só começou ali. Na cruz. Na cruz, onde Jesus, o Filho amado de Deus, entregou a sua vida. Foi por mim, foi por todos esses que estão aqui, foi por você. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, porque nós somos pecadores. Mas aprove Deus enviar o seu único filho para tomar o meu lugar naquela cruz. Para que hoje Deus me olhe através de Cristo, o seu Filho amado, e me veja também como filho.
pela fé no Filho. O batismo de Jesus, ele não é importante por aquilo porque ele era necessário. Porque Jesus não precisaria se batizar, ele não tinha pecado. Mas por aquilo que ele comunica. Ele comunica que ele está em obediência ao Pai, que ele começou a cumprir ali a sua missão por amor a nós e por amor ao Pai. Ele comunica que Deus olhou para Jesus e se agradou do Filho amado dele. De ter encarnado e ter começado ali o seu ministério de morte. O seu ministério onde ele se doaria. O seu ministério onde ele começou ali a reconciliação entre os homens e Deus. Você também pode ser filho de Deus. Assim como cada um de nós que entregou suas vidas, que foram alcançados pela graça de Deus. Se você está nessa situação, que você possa dobrar os seus joelhos e orar a Deus e pedir que Ele te salve, de não ser mais definido por esses rótulos, que a sua identidade não seja mais essa, mas de filho de Deus. Este trecho que nós trabalhamos hoje é um trecho maravilhoso. Ele nos enche de conforto. Não somente pelo fato do Filho de Deus se entregar por cada um de nós, mas porque ele indica que toda a Trindade está envolvida com a nossa salvação. Deus, por inteiro, quer nos salvar. Todos os três estão igualmente interessados pela nossa salvação. Os três estavam ali presentes. No início do passo que Jesus deu por cada um de nós. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque, Pai, Tu enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho, para morrer em nosso lugar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não merecemos isso. Nós não merecíamos, Pai, porque nós somos de fato pecadores. Nós somos de fato pessoas, Pai, que desobedeceram a Sua lei e desobedecem a Sua lei, Pai. Nós somos de fato pessoas que muitas vezes cultuam outros deuses, Pai. Tem outros ídolos. Nós somos, Pai, muitas vezes essas pessoas, Pai. Mas mesmo assim, Cristo deixou a sua glória e se fez carne e morreu em nosso lugar, como nosso representante, para que hoje, Pai, Tu pudesses olhar para cada um de nós, não com todos esses rótulos, mas como filhos Teus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque ali Tu começaste, Pai, o Teu ministério, Pai. O ministério, Deus, que
estaria completo na cruz. O ministério de se doar por nós. O ministério de nos reconciliar com Deus. Nós te agradecemos. E nós te pedimos, nos ajuda a cada dia mais, Pai. A não olhar mais, Deus, como aquilo que a sociedade nos definiu, ou nos define. Não olhar mais como muitas vezes pessoas à nossa volta nos definiram, Pai. E continuam a nos definir. Não olhar como nós muitas vezes nos definimos, Pai. Mas olhar por aquilo, Pai, que foi alcançado na cruz por nós. A nossa nova identidade em Ti, Pai. A nossa nova identidade em Cristo, de sermos filhos adotivos de Deus, Pai. Que essa seja a nossa nova identidade, que essa seja a identidade, Senhor, que nós falaremos para o inimigo quando nos atacar. Que seja a identidade que vai ser transmitida pelas pessoas que estão no nosso redor. Que essa seja a identidade que de joelhos vamos proclamar a Ti, Pai, que somos filhos de Deus. É no nome do Filho amado de Deus, a quem o Senhor se agradou, Pai, que nós oramos. Amém.